Olá, queridos alunos, retornando aos nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro dos Espíritos, onde vamos hoje abordar a questão das escolhas das provas. E, como sempre, deixamos algo para vocês refletirem, para vocês pensarem. Se existe uma escolha de prova, por que eu sou tão injusto com o Criador quando eu tenho que ser submetido a essa prova? Vamos ver? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando, dá um like pra gente. Então nós iniciamos com a questão 258 do Livro dos Espíritos e para que vocês melhor possam acompanhar, é interessante utilizá-lo, trazer ao seu lado para que você possa ler, dar a sua interpretação naquilo que estamos não te ensinando, mas te mostrando um caminho, te mostrando uma forma de ver e de vislumbrar as mensagens que foram deixadas pelos Espíritos superiores nessa doutrina tão maravilhosa que nos traz tanta esperança, que nos faz compreender tantas verdades que até então eram ocultas aos nossos olhos, à nossa compreensão. Eles nos falam o seguinte: o espírito da erraticidade escolhe o gênero de provas por que há de passar. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Desta forma, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena. Aí, eles fazem uma paradinha. Quando nós recebemos a nossa missão, não vamos chamar de prova, vamos chamar de missão. Quando recebemos a nossa missão para não só resgatar as nossas deficiências, mas também acrescer conhecimento, e elas normalmente não são provas fáceis, sabemos o quanto é difícil a vida na Terra, as dificuldades que iremos passar, por que culpar o Criador? Por que trazer ao Criador essa responsabilidade quando somos nós que escolhemos essas provas? Como somos nós que dizemos: Pai, eu desejo passar por esta prova, eu desejo ser experimentado. Por que culpar o Criador? Ou por que ficar zangado? Ou, quando não, dizer: Pai, afastai-me de mim esse cálice. Quando, na verdade, a escolha da prova foi nossa. Foi um desejo meu em passar. O Pai não interferiu absolutamente nada nessa escolha, muito ao contrário, o livre-arbítrio nosso que nos permite fazer essa escolha. É claro que na erraticidade, como já falamos outrora, a nossa visão é completamente diferente. Nós temos uma percepção completamente diferente. É claro que encarnado, com as dificuldades da matéria, vamos dizer: não, eu não quero passar por isso. Mas no mundo espiritual, não. Nós pedimos, nós requeremos para passar por determinadas situações e determinadas provas. E eles continuam: as tribulações da vida não são castigo de Deus, mas, dado ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem, restando-lhe a consolação de que, se vier a sucumbir, nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Então, olha onde se centra a justiça divina. Olha a magnitude e a bondade do Criador em te dar uma nova oportunidade para que você possa efetivamente passar pelo educandário e rever a sua passagem e se reeducar. Então, ali sim está a bondade de Deus, não na interferência. E quantas vezes nós pedimos: Pai, afastai de mim esse cálice, quando tudo que nós precisamos é efetivamente provar, sorver do amargor daquela bebida, a fim de que possamos encontrar a doçura no nosso espírito. Isso é o sentido da prova, isso é a necessidade de passarmos por determinadas dificuldades, porque ela tem o sentido de nossa elevação, de nossa lapidação. Se um perigo nos ameaça, nosso foi o desejo de a ele nos expor, por termos visto nisto um meio de progredir, e Deus o permitiu. Então, Deus não é injusto. A justiça divina está justamente na aplicabilidade de suas leis. Ele as cria e coloca em nossas mãos a decisão de trafegar por esse ou por aquele caminho, sem nenhuma interferência divina ou de quem quer que seja em nossas escolhas. Pelo que a gente está vendo, que as tribulações da vida não são castigo.
Ou seja, tudo isso que a gente passa que aos nossos olhos, enquanto encarnados, são coisas ruins, na realidade tem vistas ao nosso progresso. E muitas delas nós escolhemos, nós pedimos para passar por aquela provação, para justamente o quê? Nos melhorarmos, para aprender com aquela situação, para nos tornarmos mais evoluídos. Exatamente. Então não é por pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deve sofrer, que seguir-se-á, que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as prevenimos e buscamos até as mínimas coisas. O espírito escolhe apenas o gênero das provações. As particularidades correm por conta da posição em que nos achamos. São muitas vezes consequência das nossas próprias ações, do nosso livre-arbítrio. Previstos só são os fatos principais ou os que influem no destino. Então aquela historinha de, olha, eu estou atravessando uma via, uma autovia, sem passar por uma passarela, foi Deus que mandou atravessar? Não, foi você que fez a escolha imprudente. E toda imprudência tem consequência. E todo ato impensado, todo ato irrefletido terá consequência. Onde está a culpabilidade do Criador nessa história? Quando a escolha de atravessar aquela autovia foi minha imprudência que assim determinou. Quando não, eu vou operar um determinado equipamento que eu não tenho nenhuma habilidade técnica. E, no entanto, eu entendo que eu posso pegar uma chave de fenda, um martelo e ali operar, e aí eu produzo um dano ao equipamento e a mim. Quando não, há uma coletividade. Onde está a responsabilidade do Criador nessa escolha imprudente que adotamos? Claro que não. Você escolheu a prova? Sim, mas isso é um particular, e no particular não há intervenção. E sim erros, equívocos nossos, nas nossas inabilidades em lidar com determinadas situações ou fazer escolhas equivocadas. No sentido de que o espírito possa ser experimentado na prova que pediu, é necessário que seja lançado no meio adequado para testar a sua resistência e vontade de não sucumbir. Porém, para atingir a perfeição, não tem o espírito que sofrer tentações de todas as natureza. Há espíritos que, desde o começo, tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aqueles, porém, que se deixam arrastar para o mau caminho, correm todos os perigos que o cercam. Então, é dada a escolha ao espírito de trafegar para um bom ou mau caminho? Sim, claro que é. Ali reside uma punição? Não. O erro está, o equívoco está em transgredir as leis do Criador. Aí sim, as consequências inevitavelmente irão acontecer. Nós podemos tomar o caminho, a escolha é nossa. Mas algumas vezes falo, mas eu fui para o mau caminho porque meu amigo me levou. Foi mesmo? Eu fui para o mau caminho porque as circunstâncias me levaram ao mau caminho. É verdade? E a vontade do espírito, onde fica? E o desejo do espírito em querer progredir? E o desejo do espírito de adquirir virtudes e não vícios? E de querer resistir a essas tentações. A resistência. Nós sabemos o quanto é difícil essa caminhada. Aliás, é por isso que estamos no educandário. Seremos testados, seremos colocados à prova constantemente. Mas a escolha desse caminho é nossa. A vontade de não transgredir a lei do Criador é individual. Não adianta eu te falar diuturnamente que você não deve errar, que você não deve trafegar por esse caminho, se a sua vontade é contrária a isso. Se você deseja cometer o equívoco, é tolo acreditar que alguém pode moldar, alguém pode transformar o outro no falar. Não, são escolhas que nós fazemos, são escolhas que nós determinamos que queremos fazer. Alguns prudentes, alguns espíritos mais prudentes, ouvem as orientações, seguem as orientações dos mais sábios, dos mais aquilmados com conhecimento, e esse trafegam num terreno bom. Agora, você não quer ouvir, você não quer entender, inevitavelmente você estará cercado de perigos e você efetivamente irá ter dificuldades no seu caminhar e provavelmente irá sucumbir em algumas provas que você será testado. E é interessante essa questão que você colocou de a pessoa resistir a um arrastamento por um amigo que quer te levar para o mau caminho ou não.
A gente não está falando aqui que essa pessoa que está sendo pedra de tropeço para aquele irmão, que ela não tem as suas responsabilidades. Sim, ela também tem as suas responsabilidades. Mas também aquele que está se deixando ser arrastado, ele tem a sua responsabilidade sim, porque ele deveria de resistir àquela situação. E muitas vezes aquilo ali é uma tentação para ver se ele está aprendendo ou não. E, no entanto, ele se deixa levar e ainda culpa o outro que, ele que é o culpado disso tudo. Não, ele também tem a sua responsabilidade. E não olhe a tentação como maligno, como coisa ruim. Não, não olhe a tentação dessa forma. A tentação é produto da sua escolha. É uma ação sua em direção ao caminho equivocado. E não tem nada a ver com a influência de espíritos malfazejos, de espíritos obsessores. A escolha é sua. Quem detém o controle da vida é você. O controle está nas suas mãos. Entenda isso. Não está nas mãos de um dirigente espiritual, não está nas mãos de um espírito de luz, não está na mão do obsessor, está em nossas mãos. Somos nós os detentores do controle e, como tal, decidimos para que lado iremos. Mas existe uma situação em que o espírito ainda não tem condições de fazer escolha. Não existe? Existe. E aí é quando nós somos criados, simples e ignorantes. E aí como é que acontece isso? Não posso me determinar, não posso fazer escolhas? Como faz isso? Tais quais crianças. Tais quais crianças. Exatamente. Aí o Criador, em sua infinita bondade, nos envia um tutor para nos tutelar nessas escolhas que ainda estamos imaturos em fazer. E olha que ele nos fala lá na questão 262. Quando o espírito ainda é simples e ignorante, ou seja, na sua criação, na sua origem, Deus lhe traça o caminho que deve seguir, dado a sua inexperiência. Então eu não tenho como escolher. É claro que eu vou precisar, nesse caso não é remir ou resolver dívidas pretéritas, porque eu ainda estou simples e ignorante. Neste caso, para ganhar experiência, o Criador vai traçar o caminho no sentido de ter a experiência. Na medida em que desenvolve o seu livre-arbítrio, passa a senhorar-se, razão porque muitas das vezes sucumbe suas escolhas. Então, opa, é no livre-arbítrio que eu vou sucumbir? Sim, é nas escolhas equivocadas. Aliás, abre-se outro parênteses. O livre-arbítrio, nós costumamos dizer, é o momento sublime que o Criador colocou nas minhas mãos a condição de ser Deus, de fazer as escolhas, de dizer o que eu vou ou não vou fazer. Nesse instante, quando nos é dado o livre-arbítrio, Deus nos colocou na sua cadeira para que nós pudéssemos decidir. E é por isso que eu sempre, claro, não tenho a procuração do Criador, mas se o tivesse, faria uma defesa no sentido de mostrar a você que Deus não tem responsabilidade nenhuma na sua escolha. A escolha é sua. Nós precisamos sair da cadeira da vítima, isso sim, sairmos da cadeira da vítima e entender que grande parte das coisas que acontecem em nossas vidas, grande parte das coisas que desvirtuam nosso caminhar, reside no livre-arbítrio, na escolha. Então, na medida que faço essas escolhas, inclinando-se para o mal, pois a solicitude dos desejos materiais, sensuais, o apraz mais do que o penoso caminho do sofrimento rumo à redenção. Então, quando eu faço escolhas mais prazerosas, envolvendo os desejos materiais mais palatáveis nessa caminhada, é claro que eu vou ter escolhas bem mais difíceis, porque eu estou escolhendo a materialidade. Porque a escolha da redenção, a escolha do caminho que vai nos levar a esse aprimoramento, a essa iluminação, é uma escolha dolorosa, é uma escolha eivada de sofrimento. É uma escolha que impõe ao homem, que impõe ao espírito encarnado, à alma, dores. Dores de quê? Dores da transformação. Porque tal qual crianças, nós não queremos nos transformar. Nós continuamos querendo transgredir, continuamos a desafiar a autoridade do Pai. E é natural que essas escolhas trazem consequências e sofrimento. Então, lembre-se, o caminho da redenção, ele não é fácil. Não acredite que chegar à iluminação é um caminho sem pedra, um caminho liso. Não, não é verdade. Ele é perigoso, ele é doloroso, ele é quente, ele incomoda, ele nos faz chorar, porque é neste choro que nós vamos nos transformar. Então, mesmo tendo o espírito livre-arbítrio,
pode ocorrer que lhe seja imposta alguma prova que a mau grado não queira suportar, pois aquela é que lhe trará a maturidade, razão porque o direito de escolha lhe é suprimido. Então existem provas que eu não quero, tamanha são as consequências, tamanho é o sofrimento que se vai produzir em nossa alma, sim, existe. Mas Deus, em sua infinita bondade, infinita sabedoria, e como um bom pai, vai nos dar o amargor daquela bebida, porque Ele sabe que é através desse amargor da bebida que eu adoçarei a minha alma, que eu me prepararei para me tornar um espírito evoluído. Então, essa escolha que eu refuto, essa escolha que eu não quero, imagine coisas extremamente gravosas que a natureza humana vai suportar e terá que suportar. Sim, eu vou querer isso para mim? Claro que não. É comparar como crianças mesmo. Quanto mais próximo da criação, ou seja, do simples e ignorante, mais dificultoso é essa escolha de provas, porque ainda não tem essa compreensão do que realmente é necessário para o progresso. Então, por isso que tem os espíritos tutores que vão auxiliar, e muitas das vezes, como fazemos com as crianças, impondo certas situações para que possa progredir. Não é querendo o mal, é justamente o contrário, é querendo o bem, é para que eu possa progredir. E quando eu compreendo a dor dessa prova, quando eu aceito a providência divina, eu me inclino à vontade do Criador e coloco nas mãos dele a possibilidade dele me auxiliar, me dando energia, me dando esperança para vencer, as dores são mais leves. O fardo é mais leve. O fardo vai deixar de existir? Não. Mas a forma de carregar esse fardo é que sim, será bem melhor, bem mais suave do que aquele que não compreende ou aquele que se revolta diante das provas que foram colocadas em suas mãos. Então o espírito, tão logo desencarne, não está apto ainda a fazer qualquer escolha de provas. É preciso que compreenda a extensão de suas faltas. Assim, a escolha estará ligada à natureza de suas faltas, as que levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Lá na questão 263, 264, nós vamos encontrar essa afirmação. Que local é esse que nós vamos ter essa maturidade de escolha de compreender quando desencarnamos? Já? Não. Lá na erradicidade. É por isso que a doutrina nos fala que dificilmente você desencarna e encarna quase que simultaneamente. É preciso um longo tempo até que eu ganhe essa consciência. Primeiro que surge a ideia da negação. Não, eu não morri. Não, isso não é verdade. Aí depois nos é passado, lá no banquinho do pensamento, os filminhos de nossas vidas vividas no presente e vividas no passado. E nós continuamos negando. Depois nós nos colocamos como pobres vítimas coitadas, a chorar e choramingar como criancinhas no cantinho, a reclamar do pai, porque ele está naquele banquinho do pensamento. Depois vem a reflexão. No momento em que eu começo a compreender as minhas faltas, eu começo a entender que o autor daquilo tudo fui eu, que o criador de toda aquela confusão vivida fui eu. E aí nesse momento surge aquilo que eu costumo dizer, quando o espírito simbolicamente chora. Chora porque ele se arrepende, chora porque ele compreende a gravidade dos seus equívocos, que ele poderia ter tomado outra decisão, sim, porque o controle está nas mãos dele, que ele poderia ter decidido de outra forma e não decidiu. E por isso que ele passou por todas essas dificuldades. Quando já amadurecido, quando compreendido, todo esse cenário que lhe foi apresentado, quando efetivamente o remorso se faz presente, ali o espírito começa a estar preparado para fazer escolha. É por isso que na erradicidade nós temos condições de requerer provas que encarnados jamais iríamos requerer. Por exemplo, a perda de um filho. Qual de nós quer perder um filho? Claro que não. Mas na erradicidade nós compreendemos essa dor, esse sofrimento é incomparável. Lá nós vamos entender e vamos requerer isso. Como assim você vai requerer? Porque lá eu tenho amplitude, uma visão completamente diferente da matéria. Eu já não olho mais o eu olho o todo, eu já não sou mais um ser em egoísmo. Eu estou entendendo que tudo aquilo que eu causei, tudo aquilo que eu fiz tem consequências e eu preciso responder por esses atos equivocados. É claro que é dado ao espírito, como temos falado frequentemente, o livre-arbítrio, a responsabilidade de suas escolhas.
Mas existem aqueles espíritos que ainda não estão amadurecidos, não estão perfeitamente desenvolvidos em sua capacidade de escolha, que fazem escolhas equivocadas. Sim, fazemos escolhas equivocadas. E essas escolhas, às vezes não, sempre, mostra-se uma inutilidade, uma perda de uma grande oportunidade que nos foi dada. E é isso que a questão 265 e 266 vai examinar. E ela diz o seguinte: espíritos pouco esclarecidos fazem escolhas ainda muito ligadas à materialidade, à sensualidade, aos vícios, aos desejos carnais. Mais cedo ou tarde perceberão que fora uma infeliz escolha, trazendo a eles profundo sofrimento, e só depois de seu sincero arrependimento, através de sua conscientização, pedirão provas mais úteis à sua evolução. Quando então, após longo e penoso tempo, lhe serão concedidas. Aos olhos da matéria, escolheríamos provas menos dolorosas. Entretanto, no mundo espiritual, desprovido das ilusões terrenas, as escolhas são amoldadas à necessidade de evolução do espírito. Que a gente já tem falado. Exatamente. Então, posso escolher provas mais suaves, provas mais agradáveis à matéria? Sim. O livre-arbítrio é o momento que o Criador nos dá a oportunidade de sentar na cadeira dele e dizer: eu quero isso, seja feita a vossa vontade. E você vai receber essa prova. Porém, vai descobrir que é um caminho doloroso, um caminho de sofrimento e que não te leva à tua cristificação, que não te leva ao patamar do progresso desejado, almejado por todo espírito. E nesse dia você vai descobrir o quanto foi infeliz a sua escolha. É possível o espírito ainda encarnado fazer escolhas de suas provas, ocorrendo no momento em que se afasta do corpo material, emancipação da alma. Os desejos materiais se cingem no campo do gozo, os espirituais no conhecimento das vicissitudes. As provas são para o espírito nada mais que missões que recebem para auxiliar-lhes ao progresso. Entretanto, quando, em estado mais depurado, o espírito compreende que as provas perdem o caráter de expiação para cingir-se no campo da missão. Então, a questão 267 e 268 te mostra que, na verdade, aquilo que é uma palavra forte para todos nós, que é prova, né? A gente leva para o campo da punição, Da punição, da expiação, nada mais é do que uma missão que todos nós pedimos e recebemos a oportunidade de cumprir essa missão. Então, há espíritos que podem escolher provas acima de suas forças e sucumbirem. Sim, o livre-arbítrio não foi. Ah, não, eu vou passar mais rápido por aqui, então eu quero aquele fardo mais pesado. Ou até se acreditar apto realmente para passar por aqui. Porém, ele não tem a habilidade, não tem a aptidão necessária para carregar aquele fardo. Mas é interferido nessa escolha? Não. A escolha é sua, mas é sabido que você não irá realizar essa missão. Você irá sucumbir por falta de um aparato, por falta de uma tecnicidade, por falta de um talento para concluir aquela prova. E você sucumbirá. Então, há outros que buscam vida ociosa e inútil. Entretanto, ao voltarem ao mundo espiritual, percebem o tempo perdido e que nada ganharam, requerendo uma nova oportunidade. Então, note que até mesmo na escolha no mundo espiritual, nós temos que ter maturidade. Nós temos que ter ganho e experiência para fazer boas escolhas. Ou seja, nem escolher uma prova que nos seja inútil, porque nada vai crescer, nem tampouco uma que está longe do nosso alcance ainda. Então a gente tem sempre que escolher provas que a gente tenha capacidade de passar por elas. Equilíbrio, sempre equilíbrio. E como é que se adquire isso? Através de sucessivas encarnações, através de experiências, através de conhecimento. É isso que vai fazer com que o espírito faça boas escolhas. Nós vamos pegar exemplos aí de espíritos que passaram pela Terra, são verdadeiros avatares que passaram pelas nossas vidas, que escolheram o caminho endurecido, o caminho do sofrimento. Teriam tudo para escolher o caminho mais fácil, mais ameno essa caminhada. No entanto, escolheram o caminho do sofrimento, do se doar, do servir, do se colocar ao lado daquele que tem fome, daquele que tem sede, daquele que sofre. São espíritos abnegados que entenderam efetivamente o que é uma boa escolha, que não é a escolha dos prazeres. E olha, alguns desses espíritos vieram de famílias abastadas, alguns desses espíritos estavam no seio de uma sociedade
até bastante rica, e no entanto simplesmente fizeram a escolha do caminho que era o caminho do sofrimento. Para quê? Porque ele queria mostrar ao mundo que dava para sofrer? Não, porque ele sabe que é esse caminho que vai levar à sua purificação, que vai levar à sua iluminação. Então há certas aptidões que um ser encarnado denota e o que o faz escolher determinadas profissões nada mais são do que reminiscências de suas vidas passadas, que o inclina a uma percepção mais prazerosa. Lá na questão dos anos 70, mostrando que essa bagagem que nós carregamos de vidas pretéritas vai nos dar um tom mais ou menos, é certo? Não. Mais ou menos vai nos inclinar para as escolhas daquilo que estamos carregando, de nossas bagagens pretéritas. Então são aptidões que vamos trazer essas reminiscências dessas vidas pretéritas. E espíritos inferiores dificilmente nascem em locais cuja civilização já lhes atingiu, mas poderão, dado sua escolha de quererem se adiantar, a destempo nascerem, contudo ficarão insulados em seu meio. É claro, eu não estou apto. O comparativo é como se você estivesse ingressado no primário e quisesse dali saltar diretamente para uma faculdade. Você tem condições de estar naquela faculdade? Não, você vai ficar o quê? Insulado. Porque tudo aquilo que vai ser visto, tudo que vai ser colocado para você, você não adquiriu experiência, você não tem uma bagagem, você não tem um histórico para ter chegado ali. E aí você vai se sentir isolado nesse ambiente. Então é também possível que espíritos civilizados reencarnem numa raça selvagem. Isso também é possível, por pura expiação. Mas há casos em que esses espíritos são lançados em locais onde poderá auxiliar no progresso, naquele grupo de indivíduos encarnados, cuja civilização ainda não os atingiu. Então, espíritos mais adiantados podem estar num local menos adiantado, sim. Com que intenção? Auxiliar. Vamos dar um exemplo aqui? Olha o Mestre Jesus, que encarnou na Terra para quê? Para nos auxiliar a compreender as verdades que até então éramos brutos em não compreender. Todos aprenderam? Vamos ser honestos, não aprendemos todos. Mas, porém, já demos um largo passo no sentido dessa compreensão, de entender que o amor ele só tem sentido quando ele é feito para o outro. Quando eu abro mão desse egoísmo e passo a olhar o todo e não a individualidade. Quando o que é justo é aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Então são as regras de ouro que o Mestre nos colocou. Você imagina um espírito iluminado, evoluído, como Cristo, chega até a Terra para quê? Para espiar? Não, claro que não, ele não tinha nada a espiar. Muito pelo contrário, ele queria nos auxiliar a compreender essas verdades para que a gente não tivesse que ter expiações, novas provas. Quantos de nós estávamos lá na crucificação do Mestre, né? Quantos de nós jogou pedra, né? Quantos de nós levantou suas vozes a favor da crucificação? Hoje estamos arrependidos, não resta a menor dúvida. Mas ainda, parafraseando um poeta, eu chamo de poeta, um escritor, onde ele fala, o homem ainda dá cicuta à sabedoria, né? Leva a fogueira à ciência e crucifica o amor. Ainda fazemos isso pelos nossos equívocos, nossa má escolha. Então, o que os espíritos superiores estão nos mostrando é que existem espíritos que, mesmo sabendo de que faremos isso, que iremos repetir, sim, porque se o Mestre retorna novamente, nós faríamos a mesma coisa. Existe uma obra de Holden que nos fala sobre Jesus no ano 2000, onde vai mostrar essa resposta nossa aos ensinamentos de Jesus, que faremos idêntica situação. Porque sim, Jesus vai contrariar a vontade humana, Jesus vai contrariar os políticos, Jesus vai mostrar esse egoísmo reinante que há entre nós, e nós não ficaremos felizes, iremos pedir para que crucifiquem esse homem. E novamente iremos levar o amor à cruz. Então, para que tenhamos essa percepção, para que possamos melhorar e se compreender, é preciso ter provas, é preciso reencarnar, para que a gente possa depurar e quando o Mestre nos reencontrar, a gente possa estar preparado não mais para crucificá-lo, não mais levá-lo ao madeirame, mas que a gente possa efetivamente compreender a sua mensagem e ser um interlocutor desse Mestre e podermos levar a sua palavra, levar os seus ensinos dos mais recônditos cantos da terra,
para que toda a humanidade compreenda a verdade absoluta que Jesus nos colocou, nos ensinou. Então, lembremos, as provas são missões, elas não são castigos divinos, elas não têm a finalidade de nos punir, muito ao contrário, elas têm a finalidade de fazer com que possamos lenir a dor daqueles que causamos sofrimento, buscarmos a experiência, buscarmos o conhecimento e trilharmos o bom caminho, no sentido de encontrar no final o nosso Mestre Jesus e podermos ser chamados filhos de Deus. Esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem em paz. Até o próximo encontro.